Olá, pessoal, muito bom dia. Que bom a gente começar o nosso domingo estudando o Livro dos Médiuns. E já estou com o coração na mão aqui, porque o curso está terminando. Marcos, seja muito bem-vindo. Namastê. Atma Namastê, deixa eu colocar a minha apresentação. Pronto, está certinho. Todos vendo, né? Então vamos Sim. lá. Nós hoje estaremos indo para o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que fala sobre as reuniões e a sociedade, né, espírita. Obviamente, ele utiliza a referências que eles tinham na época, que é a sociedade parisiense. Tá? Então, nós vamos ver hoje, nessa aula, como Kardec preconizou as reuniões espíritas nas casas espíritas, ok? E vale a pena a gente lembrar que nós estamos na aula 35. Nós temos, para terminar o curso do Livro dos Médiuns, mais 2 capítulos. O próximo capítulo fala sobre o regulamento, tá? O estatuto da Sociedade Parisiense, e o último capítulo fala sobre as dissertações espíritas, que é uma espécie de corroborar tudo aquilo que foi escrito no Livro dos Médiuns. Como é essa última aula? É uma aula relativamente, vamos dizer assim, não é curta, que são 34, se eu não me engano, dissertações de vários espíritos, inclusive de Jesus, né, que a pessoa acredita que é Jesus, e eu acho que é possível nós terminarmos o curso nessa aula 37. Tá? Mas eu vou ver conforme o andamento da própria aula, eu vejo se será necessário uma conclusão e um encerramento, ou se a gente consegue encerrar na aula 37. Tá? No cronograma, nós estamos planejados para ir até a aula 38. Tá? É uma aula exclusiva sobre o encerramento e a conclusão do curso. Se fosse ao vivo, né, nós abriríamos uma roda para perguntas e respostas, dúvidas, né? Mas como é online, fica mais difícil de nós fazermos isso, tá certo? Mas a gente vai analisando aí e verifica da melhor maneira, sem prejudicar o conteúdo para vocês, ok, meus irmãos? Então vamos lá. Nós vamos falar hoje dos tipos de reuniões que são comportadas em uma casa espírita, tá certo? Então vamos lá. Nesse capítulo 29 do Livro dos Médiuns, ele trata de orientações gerais para a gestão eficiente é processo, e eficaz é das casas espíritas, abordando alerta para os tipos de reunião, relações interpessoais e atitudes nos trabalhos, né, que os médios devem ter. Assuntos que devem ser alvo de estudo e a rivalidade de casas espíritas. Né? Eu acho esse último tema que Kardec aborda, né, é uma coisa assim, um pouco surreal. Né? Eu não acredito que haja rivalidade nas casas espíritas. O que há é cooperação, né? Dessa forma que a gente espera da conduta dos dirigentes espíritas. Mas, como faz parte do capítulo, eu vou abordar também, ok? Então, vamos ver como Kardec preconiza os tipos de reuniões para as casas espíritas. A primeira que ele chama, né, logo no item 325, são as chamadas reuniões frívolas. Elas se compõem de pessoas que não veem senão o lado divertido nas manifestações, que se divertem com os gracejos dos espíritos levianos. O simples bom senso diz que os espíritos elevados não podem vir a tais reuniões. Vamos lembrar que Kardec está falando na época dele. Por quê?
Por que, Marco, ele fala sobre essas reuniões frívolas? Porque muitas pessoas que acreditavam, né, ser médios e serem capazes de manifestar espíritos bondosos, começaram a fazer reuniões na época. Tá? Então, a sociedade parisiense foi invadida por várias reuniões espíritas e muitas delas, é óbvio, que não era compartilhada por espíritos superiores. Por quê? Porque o objetivo era leviano. Né? Então, objetivo leviano, reuniões frívolas, espíritos que são atraídos são espíritos brincalhões. Então, Kardec chama atenção, né, para esse tipo de reunião que, atualmente, eu acredito que não aconteça mais nas casas espíritas. Outras reuniões são as chamadas experimentais. Ela tem mais especialmente por objeto a produção de manifestações físicas. Para muitas pessoas, é um espetáculo mais curioso do que instrutivo. Foram elas que fizeram descobrir as leis que regem o mundo invisível. Da mesma forma como eu citei no primeiro tipo de reunião que Kardec classifica, essas reuniões experimentais eram destinadas a manifestações de efeito físico. Tá? Então, era uma época ainda que era necessário que o espiritismo provasse que existia vida após a morte do corpo físico. Então, era comum esse tipo de reunião. Hoje em dia, praticamente, isso já não existe mais também, ok? Mas fica a dica histórica para a gente entender como Kardec era um grande educador e se preocupava com os mínimos detalhes. As reuniões instrutivas são aquelas onde se pode aurir o verdadeiro ensinamento. É necessário, como condição expressa, estar nas condições propícias. Uma sociedade não é verdadeiramente séria senão com a condição de se ocupar de coisas úteis com a exclusão de todas as outras, obviamente que são inúteis. Então, essas reuniões instrutivas são reuniões que devem ocorrer até hoje, tá? E muitas vezes, a maioria dos centros, pelo menos que eu milito e conheço bem, que é no Rio de Janeiro, em Santos e em São Paulo, as pessoas não fazem muito esse tipo de reunião. É aquele tipo de reunião, né, onde você coloca alguns médiuns, normalmente com um bom nível, e eles passam a fazer uma espécie de inquisição, entre aspas, né, aos espíritos, ou seja, perguntando coisas que talvez eles tenham dúvida, tá? E sempre perguntando coisas úteis, nunca perguntar coisas especificamente de uma pessoa, né, que vai classificar o egoísmo, e isso não é bom para qualquer tipo de reunião, pois atrai os espíritos levianos. Então, essas reuniões instrutivas, no meu ponto de vista, eu vejo que elas quase não vêm mais ocorrendo. Tá? Então, os médiuns das casas espíritas poderiam resgatar esse tipo de reunião para tirar dúvida, né, sobre determinados ensinamentos que, por muitas vezes, a pessoa pode não ter entendido bem. Tá? Então, essas reuniões instrutivas é onde, né, o Kardec diz que é ali que se vai conseguir o verdadeiro ensinamento. Tá bom? A instrução espírita não compreende apenas o ensinamento moral dado pelos espíritos, mas também o estudo dos fatos. A ela incumbe a teoria de todos os fenômenos, a procura das causas e, como consequência, a construção do que é possível e do que não é. Em uma palavra, a observação de tudo o que pode fazer avançar a ciência, do mais alto interesse para o observador, que neles encontra ou a confirmação de um princípio conhecido ou a revelação de um princípio novo, que o faz penetrar
mais adiante nos mistérios do mundo invisível. Está também aí a filosofia. Essa dica de Kardec é interessante porque hoje nós temos o avanço da ciência, principalmente da ciência quântica, da física de partículas, onde muitas explicações para entender melhor, né, os processos de cura e por aí vai, que o Espiritismo trata com muita propriedade, são necessários nós fazermos um correlato com a ciência atual, que na época de Kardec não tinha o avanço que nós temos hoje. Então é muito propício esse tipo de reunião instrutiva, né, que falamos no parágrafo anterior, compreender, né, essa correlação entre a ciência esotérica, a ciência física e o próprio espiritismo, o próprio conhecimento que é muito bem apresentado no Pentateuco, tá? Então é uma dica para qualificar melhor as reuniões instrutivas onde os espíritos acabam sendo inquiridos, né, sobre determinado assunto, tá? Então, por exemplo, se hoje, né, nós estivéssemos fazendo uma reunião instrutiva, eu com certeza estaria perguntando se algumas hipóteses que a gente estabelece, tá, nos processos, né, que conhecemos do Espiritismo, se elas são verdadeiras, se elas têm, vamos dizer assim, um quê de verdade, segundo a doutrina espírita. Então, fica a dica aí para que nós possamos cada vez mais qualificar as nossas reuniões, ok? E as reuniões de estudo, que todo mundo conhece, né? Que são os cursos que são dados nas casas espíritas, né? São de uma imensa utilidade para os médios de manifestações inteligentes. E não só para os médios, também para aqueles que são propensos médios, ou seja, aquelas pessoas que querem se tornar médium, né, através do estudo sério. Então, as reuniões de estudo são muito, muito, muito interessantes, né, e necessárias para, né, a pessoa, para o médium que quer realmente levar o espiritismo como um estudo sério e se aperfeiçoar. Tá? Quanto maior for o seu nível de cognição e de moralidade, maior serão as suas possibilidades, ok? Então, esse mesmo item 329, aqui que Kardec fala isso, nos alerta para o cuidado e a vigilância que os médios e candidatos a médios na casa espírita devem ter pelos processos suaves de obsessão. Nós estudamos os processos obsessivos e, normalmente, eles começam de uma forma muito, muito, muito suave. Tá? Por muitas vezes, um médium despreparado, ainda não com o preparo devido, ele acaba não percebendo. Tá? Então, isso incita a faltarem, tá, ao estudo e até mesmo a abandonarem esse mesmo estudo, chegando mesmo a afastá-lo da casa e a tomar aversão por quem poderia esclarecê-los. Então, reparo, normalmente os processos obsessivos, principalmente para aqueles médiums novos, eles começam da pessoa acabar, vamos dizer assim, alguma coisa importante para fazer no dia do estudo. Tá? Então, ele acaba o quê? Tendo uma justificativa, tá? Normalmente material, para não comparecer ao estudo. Isso vai se agravando, tá? A ponto de chegar a levar o médium a afastar você, né, do estudo. E o estudo é fundamental. Eu lembro de uma passagem de Chico Xavier, onde ele questionava, né, que tinham determinadas pessoas em centros espíritas que diziam que existiam médios que nasciam pronto, tá? E citavam o Chico como um médio pronto, né? E o Chico, com toda a sua humildade,
dizia assim: se eu nasci pronto, eu não sei por que o Emmanuel fica me mandando estudar o tempo todo. Porque o tempo todo é disciplina, disciplina, e vai estudar, Chico. Tá? Esse é um depoimento do nosso querido Chico Xavier, que todos nós sabemos que é um espírito muito, muito acima do padrão normal do que a gente entende por mediunidade. Ok? Então fica a dica aí para os nossos irmãos. Ainda no mesmo item, que é esse 329, evidencia-se o perigo que o médium sofre de se achar infalível, rejeitando críticas e até mesmo se irritando com aqueles que tentam lhe abrir os olhos. Isso é mais comum nos médios que já têm mais conhecimento, tá? Tem médios que têm determinados conhecimentos que se acham como, né, o Kardec chama a atenção, infalível, que ele não pode errar. Amigo, somos seres humanos. Por mais que você tenha conhecimento da doutrina, por mais que você seja um médium maravilhoso, você é humano. E se você é humano, você pode sim cometer erros, você pode cometer equívocos, você pode se enganar. Então, a pessoa que não tem o orgulho e a vaidade aflorada, né, tem que aceitar bem as críticas, tá? Verificar se aquela crítica realmente condiz com algum tipo de atitude ou pensamento que você está externando. Tá? Então, esse critério avaliativo, né, de si mesmo é fundamental para que você não caia nas raias dos processos suaves de obsessão. Ok? Fica a dica, então, aí. O que uma reunião séria deve se propor é afastar os espíritos mentirosos. Aí eu questiono, como é que você afasta os espíritos levianos e mentirosos, os espíritos fraudulentos? Fazendo uma reunião séria, né? Onde todos os médios estão com o devido preparo, estão devidamente prontos para a tarefa mediúnica. Tá? Isso, na realidade, tem uma amálgama de coisas que o médium tem que fazer. Ele tem que se isentar da atividade sexual, pelo menos por 48 horas, ele tem que se isentar de qualquer tipo de comida que seja muito desgastante para o processo digestivo, né? Porque divide o sangue, né? O sangue que iria para o cérebro, necessário para os processos mediúnicos, ele fica ali no estômago, né? Fazendo a digestão. Então, as pessoas têm que estar preparadas para a tarefa mediúnica. Não é simplesmente, eu sou médium, vou lá e vou e faço o trabalho. Não. Nunca foi assim e nunca será assim. Por quê? Porque existe uma distância enorme do processo vibracional entre o encarnado e os espíritos que assistem, né, de uma forma normal, os centros espíritas. Eles têm uma vibração muito maior. Então, se eles têm uma vibração muito maior, eles têm que se desadensar na sua vibração para poder manifestar alguma coisa junto a um médium, seja por psicofonia, por psicografia, tá? Ou qualquer outro tipo de mediunidade. Ok? Então, fica a dica para nós aí. É preciso, agora a questão 329. É preciso imaginar cada indivíduo como cercado de um certo número de companheiros invisíveis que se identificam com o seu caráter, seus gostos e suas tendências, pois toda pessoa que entra em uma reunião, palestra, curso, trabalhos específicos, conduz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Segundo o seu número e sua natureza, esses acompanhantes podem exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela na qual todos os membros, animados por um igual amor ao bem, não conduzissem com eles senão bons espíritos. Então, Kardec deixa claro aqui, nessa questão 329, uma coisa que é falada no Livro dos Espíritos, né? Que os espíritos interferem muito mais na nossa vida
do que a gente possa imaginar. E dependendo das suas predileções, dependendo do seu gosto, né, o que acontece? Você aproxima esses espíritos de você. Eles ficam ali igual mosca, né, em volta de alguma coisa que seja, vamos dizer assim, agradável para as moscas. Né? Os espíritos, então, na realidade, normalmente, os espíritos ainda com muita dependência do mundo material, muito apego ao mundo material, se aproximam de você onde você possa manifestar uma certa saciedade para eles naquilo que eles desejavam e desejam enquanto espíritos, né, ligados à matéria, ok? E já numa reunião mediúnica, vamos dizer, onde todos os médios estariam com pensamentos nobres e tiveram um preparo devido, o que vai acontecer? Só vai trazer espíritos bons, tá? Que vão ali para nos dar não só o acalento, a instrução, mas principalmente a harmonia vibracional, não só para o ambiente, como todo o aspecto áurico de cada participante da reunião, ok? Então, Kardec chama atenção, né, para que a gente tenha cuidado quando a gente manifestar os nossos gostos, ok? Já na questão de 331 a 332, Kardec deixa claro o seguinte para nós: uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são as resultantes de todas as dos seus membros e formam como um feixe. Esse feixe terá tanto mais força quanto for mais homogêneo. Então é aquela história, se você pega um fiozinho e tenta arrebentar, é fácil. Agora, se você pega muitos fios da mesma espessura, vamos dizer assim, e tenta arrebentar, é mais difícil. É a mesma coisa que está dita aí. Tá? Em outras palavras, uma reunião, tá, se torna tão forte quanto o mais frágil elemento que participa dela. Tá certo? Então, não adianta todo mundo ser muito forte, vibracionalmente falando, né, com elevações de pensamento moral, né, se existe um que é extremamente fragilizado. Ele quebra toda a corrente. É o conceito do ditado velho: uma corrente é tão forte quanto ela o mais fraco que a sustenta e a une. Né? Então, fica a dica aí para nós, onde apenas um médium não qualificado para o trabalho pode comprometer toda a corrente mediúnica. Compreender-se-á facilmente a força da associação do pensamento dos assistentes, mas, para que todos esses pensamentos concorram para o mesmo objetivo, é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, num só, o que não pode ocorrer sem o recolhimento, ou seja, sem o silêncio. Né? Quando o homem cala, Deus fala. Se os pensamentos são divergentes, disso resulta um choque de ideais desagradável para o espírito e, por consequência, nocivo à manifestação. Ocorre o mesmo com um homem que deva falar em uma assembleia. Os espíritos, bem mais impressionáveis do que os humanos, devem sentir-se bem, mas ainda a influência do meio. Quanto maior é o número de pessoas, mais estas condições, que é o recolhimento e a comunhão do pensamento no bem, são difíceis de serem preenchidas. Ou seja, quando você tem um grupo pequeno, é muito mais fácil você ter uma unidade, né, no conceito para o trabalho mediúnico. Quando você tem muita gente, tá, isso, para quem coordena esse tipo de trabalho, isso é muito mais sensível, porque você, não, às vezes, não consegue saber
em que nível vibracional está um determinado participante que você, às vezes, nem vê quando tem muita gente, né? Por exemplo, no terreiro de Umbanda, às vezes, você tem aí 50 médios trabalhando ao mesmo tempo. Tá? Então, olha como é mais difícil você manter uma unidade vibracional nesses locais onde tem muitos médios. Porque o deslize de apenas um coloca em risco toda a Assembleia. Tá certo? Então fica a dica do nosso querido Kardec aí. Há ainda um outro ponto na questão 333, que não é menos necessário: a regularidade das reuniões. Quando as reuniões ocorrem a dias e horas fixas, preparam-se os espíritos de acordo e é raro que dela falte. Há mesmo os que levam a pontualidade ao excesso e até melindram-se. Vale a pena a gente comentar, antes de continuar aqui, que a espiritualidade trabalha sob a ótica do planejamento, sempre. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma mesa mediúnica, é bom vocês comentarem entre si, entre os médicos que vão participar, né, o que vai ser pautado nessa reunião. Por quê? Porque a espiritualidade vai estar presente e se houver um determinado espírito que possa comparecer para contribuir, a espiritualidade já está avisada e né, evoca esse espírito para essa reunião. Então, os espíritos são muito, muito, muito disciplinados no que se refere aos dias. Tá? Quanto às horas, tem uma observação aqui. É notório que devemos primar pela regularidade, né, tanto do dia quanto da hora, em cumprir os horários estabelecidos. Porém, os espíritos, que são verdadeiramente superiores, não são tão meticulosos a esse ponto. A exigência de uma pontualidade rigorosa é um sinal de inferioridade, como tudo que é pueril. Olha o que Kardec está falando para nós. É óbvio que a gente tenta manter, né? O dia é fundamental, né? Mas, às vezes, o horário atrasa 2 minutos, 5 minutos, né? E eu já participei de casas onde a dirigente, né, maior chamava atenção. Atrasamos 2 minutos da reunião, né? E eu olhava assim, eu falei, puxa, eu acho que eu vou dar o livro dos médios para essa dirigente, porque ela não entende que 2 minutos não é nada. Isso é pueril. Tá? Às vezes, uma pessoa que, infelizmente, chegou mais tarde porque teve um problema, bateu de carro, sei lá, qualquer coisa. Né? Então, essa meticulosidade de rigor absoluto, não pode atrasar 30 segundos, tá? Isso, na realidade, é um sinal de inferioridade. Atrasou um pouquinho, 5 minutos, tá? Abre, vamos dizer, se tiver assistência, abre pedindo desculpa pelo atraso, porém, problemas acontecem. E a espiritualidade superior não fica chateada com isso. Tá? Os que se melindram normalmente são espíritos inferiores. Tá certo? Então fica a dica de Kardec para nós aí. Relações interpessoais e atitude nos trabalhos. Nós vamos falar do médium em si. Né? Como é que ele estabelece as suas relações interpessoais, né? Ele com ele mesmo, ele com o próximo. Vamos ver o que é dito na questão 334. Tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral aplica-se naturalmente às sociedades, que são os centros espíritas, regularmente constituídas. Estas, entretanto, têm que lutar contra algumas dificuldades especiais que nascem do próprio laço que une os membros. Esse laço não pode existir senão entre aqueles que lhe veem o objetivo moral, ou seja, é aqueles normalmente que ainda estão duvidosos em estar em plena reforma íntima. A reforma íntima, para todos os médios, é obrigatória, tá? Para que haja não só uma cognição acentuada, mas principalmente uma moralidade elevada.
Tá? Então, a reforma íntima é fundamental. E compreende ou aplicam a si mesmo. A benevolência mútua que reina entre eles, entre os médios, né, afasta o embaraço e o constrangimento que nascem de suscetibilidades, do orgulho que se melindra com a menor contradição, do egoísmo que se refere tudo a si, tudo, né, que é falado, a pessoa acha que é para ele. Esses grupos correspondem-se entre si, visitando-se, transmitindo suas observações e podem, desde o presente, formar o núcleo de uma grande família espírita. Aqui, nessa questão 334, Kardec dá uma dica maravilhosa que está entre linhas, tá? Que, além de se conhecerem para o trabalho mediúnico, é salutar que os médiuns se reúnam socialmente para se divertir, para trocar ideias. Tá? Então, é fundamental que haja uma espécie de sintonia vibracional entre os médiuns, mesmo fora do trabalho mediúnico. Então, é o que Kardec está nos dizendo. Eu vou chamar a atenção aqui, e vou enaltecer a importância. Se vocês puderem, leiam novamente os slides de 8 a 16, tá? Da nossa aula 23, onde eu apresentei, né, o estudo do Dale Carnegie, que fala, né, como ser uma melhor pessoa, tá? Em relação a você mesmo e em relação ao próximo. Ali tem um manual maravilhoso de como você se relacionar com outras pessoas, tá? Sem causar nenhum tipo de constrangimento, não só para elas, mas também para você. Então fica a dica aqui, né, sobre essas relações interpessoais que Kardec chama atenção, né, que eu enalteço a reforma íntima como a base estrutural para isso, mas é bom ter conhecimentos, né, sobre a melhor maneira de relacionar-se com o próximo. E Dale Carnegie é um papa sobre esse assunto, e nós disponibilizamos as principais, vamos dizer assim, os principais ensinamentos, né, dele entre os slides 8 e 16 da nossa aula 23, ok? Fica a dica, então, para nós. Sobre possíveis perturbações nas reuniões espíritas. O Livro dos Médiuns, no capítulo 29, na questão 338, nos adverte que os mais importunos, né, além dos mal intencionados, não são os ignorantes sobre o conteúdo estudado, e sim as pessoas que têm sistemas preconcebidos, que querem impor sua opinião, ignorando a razão, a ciência e o bom senso, desdenhando quem não pense ou se posicione como eles. Estes não estudam, ou estudam pouco, e se acham donos da verdade. Lembremos do episódio de Pasteur, né? Dentro do trem, para quem não lembra, né? Ele foi indagado por um rapaz que viu Pasteur, né, como vamos dizer assim, um carola, né, da Bíblia, né? Ele viu ali, e aí o jovem fala para Pasteur assim: o senhor acredita nessas coisas todas que estão aí, né? Tem muita coisa aí que é manipulada, tem muita coisa aí que na realidade é mentira, tá? E o Pasteur já era, né, vamos dizer assim, uma figura renomada em toda a França, e o jovem não conhecia, tá? E Pasteur responde a ele da seguinte maneira: pouca ciência te afasta de Deus. Muita ciência o aproxima e faz compreender. Eu sou devoto 100% disso. Tá? A ciência nada mais é do que um tipo de conhecimento liberto pela espiritualidade superior a comando maior. Tá? Então, a ciência vem esclarecer muitas coisas que antigamente eram mistificadas, muitas vezes eram tidas como milagres, né? Então, Pasteur manda essa para o
rapazinho, né? O garoto acaba depois refletindo sobre o que Kardec falou. Pouca ciência te afasta de Deus, e muita ciência te aproxima dele e faz compreender. Tá certo? Então, fica a dica aí do episódio do trem, né, que Pasteur dá uma grande lição no jovem. Na questão 340, Kardec nos diz o seguinte: os promotores de perturbações não estão apenas no seu seio, que é o meio dos encarnados, mas estão igualmente no mundo invisível, ou seja, no mundo do desencarnado. Se manifesta nos médios pela perturbação da mediunidade e nos outros pela hostilidade de sentimentos. É a caridade que procuram sufocar. Então, aquela história, espíritos mal intencionados, eles vão fazer de tudo para fazer você ser grosseiro, para fazer você maltratar pessoas, para você não dar devida atenção, não ouvir quando tem que ouvir, né? E desdenhar pessoas que não têm, talvez, o mesmo nível cognitivo que o seu. Tá? Então, Kardec deixa claro que isso tudo, na realidade, aproxima espíritos inferiores. E eu dou a dica novamente que Dale Carnegie, quando escreveu aquele livrinho que a gente utiliza na aula 23, ele devia estar muito inspirado, porque o livro é brilhante para você melhorar o seu relacionamento, ok? Na questão 343, temos lá o seguinte ensinamento. Muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos esgotou a série de perguntas de moral e de filosofia. É um erro. Por isso, pode ser útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, ilimitados. Então, Kardec está chamando a atenção que o Livro dos Espíritos ele estabelece a base da doutrina espírita. E ele não pode ser refutado, em hipótese alguma, porque eu já estou no 5º livro, estou na Gênese. Então, eu esqueço? Não. Na realidade, se você analisar o Livro dos Espíritos, ele aborda todos os outros 4 livros. Tá? Então, ele aborda através dos seus capítulos, das suas partes. Tá? Então, o Livro dos Espíritos é fundamental. Tá? Eu que já estou aí há muitos e muitos anos na doutrina espírita, vira e mexe, eu volto a ler o Livro dos Espíritos. Eu volto, né, para tirar uma dúvida, tá? Puxa, mas eu já escutei tanta coisa sobre isso. Deixa eu ver o que o Livro dos Espíritos fala. E vocês que foram, né, compartilharam comigo esse curso, já devem ter notado que várias vezes eu utilizo o Livro dos Espíritos para reforçar algum tipo de ensinamento que é tido como maravilhoso no Livro dos Médiuns, ok? Então fica a dica de Kardec aí, né? Não pensem que o Livro dos Espíritos, porque você está no Pentateuco, no último livro, os outros já ficaram... Não, ninguém ficou para trás, tá? Todos eles são muito importantes. Essa afirmação anterior deixa claro que a ciência avança em novas e necessárias descobertas para o crescimento do espiritismo e que ainda quebra o discurso e o paradigma de pessoas que perguntam: está no Pentateuco? São chamados espíritos de carteirinha. E nós poderíamos responder: está sim, em várias passagens que deixam claro que a doutrina não foi ditada por completo e que muito ainda virá ao seu tempo e devido aos nossos esforços de estudo e pesquisa. Então, isso aqui está dito na Gênese, tá certo? Então, quando alguém falar, né, normalmente os espíritas de carteirinha, aqueles fanáticos, tá? Que existe, se você pensa que não existe, existe sim. Existem pessoas que tudo para elas é espiritismo, tá? Então, por exemplo, você vai tomar uma cervejinha junto numa reunião social, tá? Eu posso falar isso tranquilamente porque eu não bebo nada, tá? Eu sou um péssimo bebedor de álcool, não boto álcool na minha boca. Mas, por exemplo, a pessoa que toma um golinho de cerveja, toma um copo de cerveja, não vai atrair para ele obsessor, gente, tá?
O obsessor vem quando começa a ter excesso. Então, muita gente é radical. Né? Isso aí não está Onde é que Kardec falou isso no Espiritismo? Parece que elas ignoram que a ciência avança e parece que elas ignoram isso que é dito. Não foi só uma vez, não, foram várias vezes no último livro do Pentateuco, que é a Gênese. Tá certo? Porque Obras Póstumas foi publicado, né, devido ao esforço de Leon Denis, Camille Flammarion e outros, né, após a morte do nosso querido Kardec. Kardec, enquanto ainda vivo, o último livro publicado foi a Gênese. Tá? Isso está explícito na Gênese. Tá? Então, a doutrina não foi ditada por completo. Muito ainda viria. Por quê? Porque a ciência está avançando. Tá? Quem faz o curso, ou está fazendo o curso comigo de Milagres e Parábolas de Jesus, deve ter notado que nós explicamos os 35 milagres de Jesus através da ciência esotérica e da ciência física. Da física, da química, da biologia. Por quê? Porque na época de Jesus era impossível se explicar daquela maneira, como o próprio mestre fala. Ele diz que fala por parábolas, né, está escrito no Evangelho, porque as pessoas não teriam condição de entender se ele tivesse que esmiuçar. Porém, para os discípulos próximos, chamados apóstolos, ele desdobra mais informações, respeitando, vamos dizer assim, a limitação, tá, de conhecimento de cada um. Mas ele fala muito mais, né, sobre as coisas do reino, sobre a espiritualidade e por aí vai, ok? Então fica a dica para nós aí. Na questão 344, o valor da instrução que se recebe sobre um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado de espírito, intenção e condições pessoais e ambientais, que se interroga, cabe a nós julgar. Ou seja, você não atira pérolas aos porcos. Então, por exemplo, se eu estiver dando uma palestra, por exemplo, para um nível de pessoas que eu desconheço e que me informaram que não são adeptos, né, do espiritismo, não fazem cursos, eu não posso falar o que eu falo aqui para vocês. Por quê? Porque as pessoas vão me chamar de louco. Vão falar, esse cara está inventando coisas. Tá? Porque cada pessoa, né, tem um nível de compreensão sobre aquilo que você fala. Então, Kardec chama isso de estado de espírito. Qual o estado de espírito para quem você vai falar? Quando Kardec falava para a plateia, para o povão, ele falava por parábolas. Né? Ele não dava ensinamentos que nós chamamos de ensinamentos ocultos. Então, fica a dica aqui, né, de quem fala, né, quem apresenta uma instrução, ele tem que adequar a sua fala à capacidade de entendimento daqueles que o ouvem, ok? Então, isso é uma dica, né, para todo e qualquer educador. Ok, queridos? Sobre a produção de novos conhecimentos, o Livro dos Médiuns, no capítulo 29 mesmo, né, questão 345, nos orienta, em outras palavras, a examinar sempre com severidade o conteúdo aos crivos da verdade, bondade e utilidade, bom senso, lógica e razão. Kardec era doutor nessa forma de exame. Tá? Ele sempre examinava tudo que ele ia falar, que ele ia estar disposto a interpretar o que ele ouvia dos espíritos, ele sempre colocava sobre o crivo da verdade, da bondade, da utilidade, do bom senso, da lógica e da razão. Isso cabe a nós também. Não é porque é um espírito que está, né, dando a comunicação que eu tenho que acreditar. Puxa, Marco, peraí, o espiritismo não é isso? Não, não é. O espiritismo são conceitos da verdade, que foi muito bem exemplificada pelo Mestre Jesus. Tá?
Então, tem o conceito da verdade, da bondade. Qualquer espírito que venha falar de coisas que são malévolas para uma outra pessoa não é um bom espírito. Qualquer espírito que venha falar de coisas que não são úteis, que são fúteis, não é um bom espírito. Qualquer espírito que fale sobre alguma coisa que foge à razão, foge à lógica, foge ao bom senso, tá? De ser humano, não é um bom espírito. Então, Kardec, né, chama a nossa atenção sobre tudo que é apresentado a nós, seja através de uma leitura que você faz, de um autor, ou através de uma palestra. Você tem que examinar isso sobre esses crivos aqui, tá certo? Então, fica a dica aí para nós. Ainda sobre a produção de novos conhecimentos, o Livro dos Médiuns, né, nesse capítulo, na questão 347, nos deixa claro que não devemos ficar esperando que os espíritos nos digam tudo e nos deem todas as interpretações. Olha o que Kardec fala. Os bons e superiores espíritos não nos furtam de sermos produtores e co-criadores de nossa própria evolução. Tal afirmativa é corroborada na afirmação: as sociedades religiosas meditam sobre as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e tirarão um grande proveito para o seu adiantamento, estabelecendo conferências nas quais ler-se-á e comentar-se-á tudo que se referir ao espiritismo, prós e contras. Ao lado das obras especiais, os jornais fornecem fatos. Hoje você tem, né, o Reformador, existem revistas, né, eu sou assinante do Reformador, né, ele vem sempre reforçando o ensinamento de Kardec, vem trazendo luz a coisas que não eram muito esclarecidas na época de Kardec, tá? Relatos, eventos, sinais de virtude ou de vícios que sobressaem de graves problemas morais, que só o Espiritismo pode resolver. E ainda aí um meio de se provar que ele se liga a todos os ramos da ordem social. Tá? Então, a gente poderia dizer com toda a certeza que o Pentateuco poderia ser o estatuto, né, o código, vamos dizer assim, civil, que seria ao mesmo tempo o código moral, de todas as nações. Todas as nações deveriam ter acesso a esse tipo de conhecimento, que é um conhecimento ilibado, é um conhecimento, vamos dizer assim, que se espera de um verdadeiro ser humano, como diria Emmanuel. Nós ainda estamos aprendendo a ser humano, ainda estamos saindo, né, do processo vibracional da animalidade, onde o instinto, o cérebro reptiliano, comanda, né, as nossas atitudes. Né? Então, fica a dica aí para todos nós, que, na realidade, os centros espíritas têm que estar sempre revendo o Pentateuco, têm que estar sempre estudando o Pentateuco, porque cada instrutor que apresenta, por exemplo, um determinado livro, apresenta com um viés, às vezes, que o outro anterior não apresentou. Então, nunca é demais você estudar mais de uma vez o mesmo livro, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o livro da Gênese, tá? O Céu e o Inferno, tá? O que você quiser. Tá? Os livros, por exemplo, hoje, né, das coleções, né, de André Luiz, são livros com muita informação, né, e corroboram tudo aquilo que Kardec deixou para nós. Ok, meus irmãos? Então, sobre a possível rivalidade entre as casas espíritas, que eu acredito, tá? Eu posso estar enganado, que hoje em dia, se isso acontece, eu desconheço. Pode ser que tenha, tá? Casas espíritas que são muito próximas, dentro de um determinado bairro, num município do Brasil, né? Pode haver essa rivalidade, mas eu não conheço, eu nunca vivenciei isso. Ok? Muito pelo contrário, eu vivenciei uma cooperação enorme. Eu lembro quando eu estava, vou pegar bem antigo, lá atrás,
Tá? A casa de Leon Denis era muito cooperativa com o SEMA. Tá? Na época, né, ainda, né, o grande médium, né, do Leon Denis estava ainda encarnado, né, e a gente verificava que os médiuns do Leon Denis sempre cooperavam, dando palestras no SEMA e por aí vai. Então, o que eu vivenciei, pelo menos, graças a Deus, foi exatamente a cooperação e não essa rivalidade. Mas na época de Kardec isso existia, até porque existiam muitos centros espíritas que não eram muito centros espíritas, né? Eram muito mais pessoas curiosas querendo ver os fenômenos espíritas do que realmente buscando um aperfeiçoamento. Então, dos itens de 248 a 350, ou 348 a 350, a gente verifica o seguinte: aquela que atirasse a pedra na outra provaria só com isso a má influência que a domina. Então, um centro espírita que fala mal do outro, né? Isso é muito antiético. A gente vê, às vezes, né? E a gente viu agora, né, há pouco tempo, um exemplo triste, né, de um juiz da Suprema Corte criticando o outro. Tá? Eu não gosto de entrar nessa seara, né, política e jurídica, mas às vezes a gente tem que citar. Né? Isso é lamentável. Tá? Da mesma forma, um médium não fica criticando o outro, mesmo que seja de outra casa. Quando ele verifica que tem alguma coisa errada, ele manda um WhatsApp, manda um e-mail, tá? Procura conversar com aquela pessoa pessoalmente. Tá? Se houver alguma coisa que contrarie, vamos dizer assim, né, a doutrina espírita, através da atitude, do pensamento, da fala e por aí vai. Aí está escrito lá: seu antagonismo, que não seria senão um efeito do orgulho superexcitado, estas últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que possam diferir sobre alguns pontos da doutrina. Haveria puerilidade permanecer à parte, porque não se pensa exatamente do mesmo modo. Haveria pior do que isso se os diferentes grupos ou sociedades de uma cidade se olhassem com inveja. Então, repara, Kardec chama a atenção que isso é completamente fora do contexto do conceito da caridade. Tá? E, na realidade, os centros espíritas devem ser cooperativos entre si. Mas Kardec, né, como um grande visionário que sempre foi, chama atenção também para isso. Que o provem pela superioridade dos ensinos que recebem e produzem, e pela aplicação que fazem deles em si mesma. Aí está um critério infalível para distinguir as que estão no melhor caminho. Que importa acreditar na existência dos espíritos se essa crença não torna melhor, mais benevolente e mais indulgente para com os seus semelhantes? Mais humildade, mais paciente na adversidade, né? Ele está questionando. Então, melhor, né, como diria Kardec, a melhor religião é aquela que fará, né, o maior número de homens de bem. Né? É isso que a gente lê, né, no Pentateuco. Então, não existe a melhor religião. Tá? Não existe a melhor doutrina. A doutrina espírita é melhor. Não. Cada doutrina, cada religião é adequada à mentalidade, à forma de entendimento daquele que procura essa doutrina, procura essa religião. Então, nunca critiquem outra religião, tá? Porque a grande maioria, né, e eu te digo isso com muita notoriedade, porque eu milito muito bem em dois tipos de religião, na Umbanda e no Espiritismo. Eu já vi determinadas pessoas que não conheciam absolutamente nada de Umbanda falando mal da Umbanda, tá? Esquecendo que toda religião está em processo de evolução. A Umbanda também está. Tem muitas coisas na Umbanda que em pouco tempo vão deixar de existir, porque não existe mais a necessidade como houvera em dezenas de anos atrás.
Tá? Então, toda religião, todo credo está em processo de evolução. O que a gente sabe, que está escrito, né, no Evangelho, segundo o Espiritismo, é que os princípios que norteiam o Espiritismo vão permear todas as religiões, todos os credos. Tá? Isso não significa dizer que o Espiritismo é melhor, preste atenção. Significa que os princípios que tornam o Espiritismo uma religião, entre aspas, do futuro, né? E o futuro é agora, né? Eles vão permear, vão ser aceitos por todos os outros credos. Eu lembro, algumas décadas atrás, que principalmente as pessoas que eram chamadas de crentes, né, não admitiam a reencarnação. Tá? Eles acreditavam que a pessoa ia para o purgatório e, posteriormente, estariam, né, no dia do juízo final, né, sendo estabelecidos quem vai para o inferno e quem vai para o céu. Tá? Eu já vi pastores crentes, tá? Entre aspas, tá? Que já dizem de outra maneira, de outra forma, então estão evoluindo. Tá? Eu vou te dar um exemplo que eu vivi quando eu fui orientado a estabelecer e criar um curso chamado Reforma Íntima. Esse curso não existia em lugar nenhum do Brasil, tá? Não existia esse curso. Eu fui orientado dentro de uma casa espírita, tá? Que era o SEMA na época. Isso, se não me engano, foi em 2006, 2007, por aí. E eu levei, né? Eu estruturei o curso e levei para a direção. E fiquei extremamente gratificado, tá? Quando a direção aceitou de pronto o curso. Tá? Porque eles viram que era uma nova forma de apresentar aquilo que todos os outros cursos diziam, mas era uma forma mais metodizada, que apresentava, por exemplo, através da neurolinguística, formas de trabalhar, né, a persona, formas de educar e conter o ego. Tá? E foi assim, dessa forma, que a primeira vez, né, que pelo menos que a gente ouviu falar, né, no nosso país, houve um curso de reforma íntima. Tá? Para aqueles que querem saber mais, eu oriento que procurem no site do GRESG o curso de reforma íntima que nós demos aqui mesmo no GRESG. Está inteirinho lá, gravadinho, tá? E qualquer dúvida, mesmo que seja um curso que já foi passado, né, que nós demos no passado, se houver qualquer dúvida, pode perguntar a Simone, que ela me faz chegar a pergunta e eu respondo com todo o grado. Tá certo? Então, o próximo capítulo, nós vamos falar sobre o regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ou seja, como se fosse o estatuto. Tá? Eu não vou me prender a falar sobre o estatuto. Tá? Então, o primeiro centro espírita foi a Sociedade Parisiense, que foi fundada em 1º de abril de 1858. Repara, só para lembrar, um ano antes, Kardec publicava o Livro dos Espíritos. Tá? Então, um ano depois, tá, veio tomar forma a chamada Revista Espírita e a fundação da Sociedade Parisiense, né? Parisiense, tá? Na realidade, como eu falei, eu não vou trabalhar o regulamento, mas eu vou apresentar um videozinho bem bacana, depois eu vou passar esse vídeo para vocês, é uma apresentação do PowerPoint, que está em formato já de apresentação, não está no formato como a gente vê aqui na aula, que é bacana, e eu não quis alterar o nome da pessoa que fez, eu achei um produto, vamos dizer assim, muito esclarecedor, então eu mantive, né, originalmente, como consegui pegar pela internet, isso há muitos anos atrás. Eu peguei esse vídeo, isso foi em 2007, 2008, tá? E eu mantenho ele até hoje, porque ele é muito esclarecedor. Eu vou passar para vocês na próxima aula. Ok, meus irmãos? Então, até a próxima aula, onde estaremos aí na penúltima aula, praticamente, que é o capítulo 30, e depois o 31 são as dissertações espíritas, né? E espero encontrar vocês todos lá. Ok, meus irmãos? Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. E
Bom domingo para cada um de vocês. Um abraço.